Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado, meus irmãos. É com o nosso coração feliz e em paz que estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário. Estes minutinhos que todos nós nos dedicamos a estar aqui para juntos acolher em nosso coração os doces ensinos do Evangelho e os grandes esclarecimentos de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos e neste momento eu convido a todos nós para iniciarmos o nosso Evangelho do dia com o nosso coração sereno, com o nosso coração em paz. Que possamos, meus irmãos, iniciar este momento convidando a Jesus, o nosso Mestre Nazareno, para estar presente aqui conosco. Para tudo que formos fazer em nossa vida, convidemos a Jesus para estar à frente, abrindo os caminhos, guiando para onde devemos ir, pois somos tão pequeninos, meus irmãos. Nós dependemos de Jesus para nos guiar. E Jesus é essa grande luz que nos guia em meio à escuridão ainda do nosso coração. Por isso, seguremos na mão do Cristo e vamos permitir que Ele guie cada passo da nossa vida. Meus amados irmãos, são com essas palavras, convidando a Jesus para estar aqui conosco, e nós vamos dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes. Meus amados irmãos, estamos hoje começando o capítulo 2 da obra 50 anos depois. Esta obra aqui, a gente compartilha que todos os irmãos que estiverem também com a obra estarem acompanhando com a gente capítulo a capítulo, este momento que nós unimos um capítulo da obra 50 anos depois com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa tirar um esclarecimento, uma reflexão para a nossa vida. E meus amados irmãos, hoje estamos entrando então no capítulo 2 e é importante compreendermos a dinâmica aqui dos nossos encontros. A nossa proposta é realmente mergulhar em cada detalhe do capítulo, em cada detalhe do que acontece nessas páginas, sem pressa, sem correria. O importante é passarmos por toda a obra extraindo uma grande luz para o nosso coração. E para isso não podemos passar com pressa capítulo a capítulo. É importante a gente detalhar cada parte, compreender e entender o que isso pode nos ensinar na nossa vida, unindo sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa é a nossa proposta desses dias aqui, acompanhando a obra 50 anos depois. Meus amados irmãos, estamos também acompanhando todos os comentários de cada um de vocês. Como é feliz para o nosso coração acompanhar aqui todos os irmãos que estão conosco todos os dias, aqui nesse momento do nosso bom dia, mas também temos irmãos que nos acompanham em outros horários, mas sempre comentam aqui, partilham um ponto de vista, então sejam todos muito bem-vindos. Este é o momento da nossa partilha do Pão do Evangelho. E bom, meus amados irmãos, vamos entrar aqui na história, retomar o que a gente começou a refletir ontem. Lembremos que Cláudia estava lá deitada em seu divã, olhando a paisagem, mas chega uma mulher perto de Cláudia. E Cláudia, como era muito inteligente, eu compreendi que a personalidade de Cláudia era um pouquinho manipuladora, persuasiva. E aí Cláudia, com as suas palavras dóceis, mas com aquele fundo manipulativo, irá conversar com uma mulher. Essa mulher se chamava
Atéria. Atéria, meus irmãos, era uma mulher que estava sempre pronta para servir a tudo que Cláudia pedia em seus planos. Atéria era uma serva que estava sempre pronta para servir cegamente aos pedidos e aos planos de Cláudia. Então Cláudia vai chamar Atéria ali para aquele momento e com as suas palavras manipulativas irá perguntar: Atéria, está disposta a me servir cegamente em outra casa? Ou seja, Cláudia estava com um plano em sua mente e ela estava convidando a Atéria para ser cúmplice dela nesse plano. Um plano de vingança. Porque é importante a gente rememorar aqui, que a gente viu ontem, que Cláudia, ela veio de uma extrema pobreza, em um casamento arranjado, então ela se tornou muito rica rapidamente, por conta desse casamento arranjado que ela teve com Lólio. Então, desde o momento que ela conseguiu entrar ali no seio da nobreza romana, Cláudia aproveitou todas as oportunidades para se vingar daqueles que a maltrataram, daqueles que a fizeram mal quando ela era muito pobre. Então ela cresceu e trouxe esse pensamento para junto dela de se vingar de todos aqueles que no passado, quando ela era muito pobre, fizeram mal a ela. E uma das pessoas que estava nessa lista de vingança de Cláudia era Euvídio. Meus amados irmãos, lembremos que Euvídio e Cláudia tiveram um romance na juventude. Só que Cláudia se apaixonou profundamente por Euvídio. Só que ele, na juventude, não estava pretendendo nada sério com ela. E justamente por isso a abandonou ali e partiu o coração dela. Cláudia estava extremamente apaixonada por Euvídio, mas ele não estava apaixonado por ela. Então lá na juventude, olha há quantos anos atrás, eles se separaram, o Euvídio foi seguir o caminho dele, ele se casou com Alba, teve os 2 filhos, as 2 filhas, lembremos disso. E Cláudia ficou com o coração partido e com extremo rancor dessa situação. Ela guardou isso no coração, esperando o melhor momento para fazer com que Euvídio sofresse o que ela sofreu. E aquele era o momento propício, porque Euvídio estava chegando em Roma com toda a tua família, e Caius, lembremos disso. E lá estava Cláudia. Então ela pensou, agora é o momento ideal para colocar o plano de vingança em ação. Para vingar o que ele me fez sofrer lá na juventude. E ela vai chamar a Atéria para fazer parte desse plano com ela. A Atéria era uma serva que servia a ela cegamente. O que ela pedia, ela fazia. E o plano que Cláudia tinha era este. Atéria, você irá se infiltrar como uma serva humilde da esposa de Euvídio, Alba. Você vai conquistar a confiança dela. Então você vai adentrar na casa deles com a roupagem de uma serva, vai ser serva ali que vai estar sempre ao lado de Alba, a esposa de Euvídio, vai conquistar a confiança dela, mas para isso é preciso que você use uma máscara de doçura, de afabilidade e conquiste a confiança absoluta de Alba. E o plano é assim: você virá ao meu encontro uma vez por mês e vai me passar todas as informações do que acontece naquela casa. Mas não só isso, você também me passará todas as informações
do que acontece na vida íntima daquele casal. Ou seja, uma vez ao mês a Téria iria lá, passar tudo que está acontecendo na vida íntima do casal Elvide e Alba e também o que acontece na casa. E depois ela iria ver Cláudia como o plano seguiria. A ideia de Cláudia era fazer todo um mapeamento do que se passa no seio daquela família de Elvídio, para tentar extrair a melhor oportunidade para colocar o seu plano de vingança em ação. Então, o primeiro passo era a Téria adentrar na casa como uma serva e conquistar a confiança ali de Alba, usando a máscara da doçura e da humildade e da afabilidade. E meus amados irmãos, hoje a história, a gente vai dar uma pausa nela aqui, mas a nossa reflexão continua. Porque esse é um ponto muito importante para nós refletirmos para a nossa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, no capítulo 9, item 6, nós temos uma mensagem do Espírito Lázaro. E na tua mensagem, Lázaro vai nos dizer: não basta que dos lábios manem leite e mel, se do coração de modo algum lhe esteja associado, e só há hipocrisia. Olha o que Lázaro diz: olha, não basta ter os lábios de docilidade, que manem leite e mel, se o coração não está de forma alguma associado ou harmonizado com essa docilidade. Caso isso ocorra, só há hipocrisia. O Espírito Lázaro está nos dizendo que a nossa aparência em questão de virtude tem que estar alinhada com essa virtude muito bem vivenciada em nosso coração. E meus irmãos, eu me peguei pensando profundamente aqui neste trecho dessa obra, porque tanto na obra há 2000 anos, como também nos 50 anos depois, podemos perceber muito essa máscara da afabilidade, essa máscara da doçura. Em há 2000 anos, quem usava essa máscara era Fúvia, Sulpício, lembremos disso. Se fingiam dóceis, carinhosos, amáveis, mas por trás tinham planos de vingança. Faziam calúnias. E nós vemos esse mesmo perfil se repetir na obra 50 anos depois. Agora com Cláudia e Atéria. Usando máscaras de docilidade, de afabilidade, mas o coração estava distante dessa vivência. E eu fiquei refletindo sobre isso, meus irmãos. Olha como se repete o mesmo perfil. Isso talvez é para nos mostrar o quanto isso não ocorreu só há anos e séculos atrás, mas o quanto isso ainda persiste nos dias atuais. O quanto, meus irmãos, temos muito mais facilidade em aparentar um sentimento do que realmente vivê-lo. O quanto nós sorrimos, mas o nosso coração está distante de se sentir alegre. O quanto frequentemente usamos a máscara de uma emoção para sermos aceitos, para mostrar que está tudo bem, mas o nosso coração está distante de viver essa emoção, esse sentimento. Aqui na história, nos fala sobre a docilidade, sobre a humildade. Mas quantos outros sentimentos, virtudes e emoções nós usamos uma máscara, mas a gente não está nem sentindo e nem vivendo isso? Olha, meus irmãos, muitas vezes nós não estamos bem em nosso dia. Estamos passando por um momento difícil. E muitas vezes temos vergonha de falar sobre isso. Vergonha de expor que estamos cansados, exaustos, que não estamos bem.
Então nós vamos lá e usamos a máscara da felicidade, sendo que o nosso coração está distante de sentir uma alegria naquele momento. Em outras situações, vamos supor dentro da família, teve uma desavença. E aí nós vamos lá e continuamos sorrindo, fingindo que nada aconteceu, colocando essa máscara de neutralidade, de sorriso, mas o nosso coração tá pegando fogo de raiva. E aí por trás a gente destila aquelas palavras carregadas de raiva daquele familiar. Ao invés de termos coragem de dialogar, de expor aquele sentimento que a gente está sentindo, para quem sabe ter uma resolução daquela situação mais harmônica. Mas não, a gente ainda prefere agir como Cláudia. Guardar rancor, guardar raiva, guardar as decepções, ao invés de dialogar isso com o próximo, de colocar isso para fora, mas de uma forma saudável e tentar resolver a situação. Quantas vezes na nossa vida usamos máscaras de emoções, de sorrisos, de situações, que a gente não está sentindo isso nem um pouco dentro da alma? E a pergunta que fica é: por que fazemos isso? Por que ainda agimos dessa forma, como Lázaro coloca, com hipocrisia? Será que é por vergonha de expor o que estamos verdadeiramente sentindo? Será que é por receio? Essa é uma pergunta que só nós podemos responder a nós mesmos. Mas fato é, meus irmãos, que há 2000 anos atrás Jesus já nos convidava a ter o nosso coração alinhado com o que a gente externaliza. Do que adianta, meus irmãos, a gente expor palavras dóceis para um familiar, sendo que por trás dele as nossas palavras são espinhos contra ele? Do que adianta termos o sorriso no rosto para alguém, mas quando a gente se vira, o nosso coração tá machucado, tá magoado. Então, o nosso convite, já observando aqui o que está acontecendo com Cláudia na história, é trazermos isso para a nossa vida. Alinharmos mais o que estamos sentindo com o que estamos exteriorizando. Se buscamos ser verdadeiros, nosso coração tem que estar alinhado com o que a gente está falando, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com o nosso comportamento. E isso começa desde aquelas emoções simples até as situações delicadas que podem acontecer. Meus irmãos, Cláudia, ao invés de resolver essa situação que magoou ela há anos atrás, conversando com o Elvídio, ela preferiu guardar a mágoa e o rancor e ficar alimentando esse rancor, essa raiva contra o Elvídio. Mas, como se diz, depois na frente dele ela vai sorrir, como se nada tivesse acontecendo, mas o coração dela tá magoado. Então, ao invés dela resolver essa situação e se libertar desse rancor, aprender a perdoar as ofensas, aprender a desculpar, ela preferiu guardar o rancor e vestir uma máscara de que tá tudo bem. Enquanto, na verdade, não está. Então, a pergunta que fica é: para quem mais isso faz mal? Para a própria Cláudia. Ela está fazendo mal para ela mesma, a gente vai perceber isso por guardar tanto rancor. E a gente não difere da Cláudia na história não, meus irmãos, porque quantas situações de rancor, de mágoa, de tristeza, de desentendimentos, de cansaço, às vezes a gente guarda aqui e vai acumulando, porque não temos coragem de dialogar, tentar resolver de uma forma mais edificante, mais pacífica. Enquanto isso, estamos usando máscaras e máscaras
para realmente fingir uma virtude, uma pureza que o nosso coração ainda não está alinhado. Uma felicidade que o nosso coração às vezes não está sentindo. Meus amados irmãos, hoje eu vou encerrar a nossa reflexão convidando a todos nós a olharmos para o nosso coração verdadeiramente, vermos o que tem aqui dentro do nosso coração e pensarmos se o nosso comportamento, as nossas atitudes e as nossas palavras estão alinhadas com o que está habitando aqui. Para que os nossos atos possam estar sempre em ressonância com o que habita no nosso coração. Lembremos que Deus, nosso Pai, conhece profundamente a cada filho. Para Deus não adianta a gente usar uma máscara de algo que ainda não tem no coração. Ou usar uma máscara porque não tem coragem de expor o que está guardado aqui. Deus conhece a cada filho. É muito mais valoroso a gente tentar limpar o nosso coração verdadeiramente do que só empurrar esse lixo emocional, esses sentimentos baixos, escondendo eles na alma. Vale muito mais a gente limpar sempre o nosso coração em Jesus, tentar resolver as situações de forma pacífica do que guardar rancor e depois ficar usando uma máscara de que tá tudo bem, sendo que o nosso coração tá magoado. Jesus nos ensinou a humildade, o perdão das ofensas, o resolver as coisas de forma pacífica. Jesus nos ensinou, meus irmãos, a viver de forma que o coração e as ações estejam alinhadas. Vamos seguir os passos do Mestre. Bom, amanhã a gente vai ver o que vai estar acontecendo nesse plano de Cláudia. E não só amanhã, mas ao longo aqui dos capítulos, vamos ver o quanto está sendo prejudicial para Cláudia guardar esse rancor, usar uma máscara de que está tudo bem. E depois nós vamos ver para onde ela vai encaminhar, o que vai acontecer com ela. Porque ela não teve essa sensibilidade de perdoar, de tentar resolver de forma mais pacífica. Ela foi só guardando, e a gente vai ver o que vai acontecer com ela. Bom, meus irmãos, que as nossas palavras de hoje possam ser uma luz na nossa vida, possam nos ajudar na nossa caminhada no dia a dia, e que todos tenhamos um excelente sábado com a paz de Jesus em nosso coração. Hoje nós encerramos por aqui, com o nosso coração feliz e em paz, cultivando as sementes do Evangelho em nossa alma. Bom, meus amados irmãos, essa nossa mensagem de hoje também é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e nos encontramos amanhã para a gente dar sequência e ver como que vai ser esse plano e se ele vai dar certo até o momento de Cláudia com a Téria. Fiquemos em paz e que assim seja.